Opa! Terceira tentativa, vamos lá, agora vai. Ó, agora vai, Brasil! Agora vai! Me avisa se melhorar. Obrigado pelo sub! Nessa bagunça toda, obrigado pelo sub. Olha só. Não se preocupem que a qualidade que vai pro YouTube ainda vai normal. Então, se não der pra assistir alguma coisa aqui por causa da qualidade, lembra que lá no YouTube vai estar com qualidade normal. Certo? Será que agora foi? Acho que Agora foi. vai. Aê, perfeito. Então, bora. Então, gente, deixa eu começar de novo. Eu queria falar um pouquinho pra vocês hoje sobre composição. Composição é um desses fundamentos ultra mega importantes que a gente não entende exatamente o quanto que ele aplica nas peças até a gente começar. Desculpa, até a gente começar a realmente explorar ele como tópico, né? Eu queria. Deixa eu fazer o teste com a tela de Photoshop, pera aí. Pronto, nós. Vê como é que tá a qualidade aí. Deixa eu ver. Vixe. Eu e meu soluço. Deixa eu botar no da fonte aqui que eu tava com menos qualidade. Boa noite, Ah, boa noite, boa noite, gente. Boa noite. aqui eu vejo de boa, não sei, Tá de galera. boa? Uhum. Tá, perfeito. Aqui pra mim, gente, não tá dizendo que tá dropando o frame. Aqui pra mim tá dizendo que tá de boa. Eu tô achando que o problema é no Twitch mesmo, sabe? Não, tá tudo bem. Tá dando pra ouvir de boa, né? Então vamos lá. Eu vou mais falar do que mostrar coisa. Então bora. Seguinte, galera. Quando a gente fala em composição, eu queria que vocês começassem pensando em composição na palavra composição. O que ela significa? Composição normalmente a gente usa mais pra música, né? Você compõe uma música. E a gente raramente pensa como a gente compõe uma pintura. Quando a gente compõe uma música, você é responsável por todos os sons que vão aparecer naquela música. Você vai escolher os instrumentos, você vai escolher as notas, você vai escolher a melodia, você vai escolher o ritmo. Absolutamente tudo que acontece na música você tá. Tudo que acontece na música passou pela composição, tá sob seu controle, né? Obrigado pelo sub. Desculpa, gente, desculpa os problemas técnicos hoje. Então, se a gente tá sob controle sobre tudo que a gente tá quando a gente tá compondo sobre tudo que aparece numa música, sobre tudo que a gente consegue perceber na música, por que a gente não tem a mesma percepção quando a gente está compondo uma pintura? Vocês têm controle sobre cada uma das manchas que vai numa pintura, sobre cada uma das linhas, sobre cada uma das cores. E isso tudo você faz enquanto você compõe uma peça. Zi, tá dando um pouquinho de feedback. Tá de eco? Peraí, Uhum. vou entrar e voltar. Um Tá. segundo. Hoje tá que tá. Cacete. Então, eu quero que vocês comecem a pensar que nada que vocês coloquem na peça de vocês, mesmo quando vocês estejam lidando com realismo, absolutamente nada tá fora do controle de vocês. Tudo que você escolhe tudo que você escolhe para estar na peça, tudo que você escolheu como item de composição, como item de narrativa, como item. Obrigado pelo sub, gente. Ai, meu Deus, obrigada, Shin. Obrigado pelos subs. Ai, meu Feliz Deus. Natal! Obrigado. Ah, meu Deus. Obrigado. Eu não sei reagir. Como é que a gente faz? Tipo, obrigado. Obrigado mesmo. Feliz Natal. Muito obrigada, Shin. Obrigado mesmo. Então, como que a gente vai pensar, né, nas coisas de composição? Eu quero que vocês comecem a pensar nesse fato de que a gente tem controle sobre absolutamente tudo que aparece na peça. Tudo.
As coisas que você escolheram pro cenário, a pose do personagem, aonde tá o cabelo, aonde vai estar, sabe, se seu personagem é um guerreiro com capa e espada, como essa capa vai estar, como que essa espada vai estar. Mesmo que você esteja lidando com uma peça realista, não tem coisas que tem que ficar assim porque é assim que é o de verdade. Se a gente consegue ter um diretor de fotografia em filme, né, que esse diretor de fotografia controla como a imagem acontece para um filme, que um filme é todo realista, ele tem que estar, ele é filmado, ele, sabe, ele acontece na realidade. Se a gente consegue manter esse nível de controle num filme, por que a gente tá abrindo mão do controle nas nossas peças quando a gente tá fazendo realismo? Faz sentido? Obrigado, meus queridos. Vocês são os amores. Então, quando vocês estiverem compondo peça, a gente tem esse conceito, né, chamado fluxo visual. E tinha um exemplo que eu queria mostrar para vocês aqui. Rapidinho. Olha só. Isso aqui é uma peça do Sargent, se eu não me engano. Aham. E eu quero que vocês percebam que, olha só, a gente tem um arranjo de flores em volta dessa pintura. Tá vendo? Repara como é que as flores formam um caminho. A gente vem... Poxa, cursor, você podia estar um pouquinho maior, né? Eu tô com um cursor grande, mas quando eu passo por outra tela, o Streamlabs tá pegando desse tamanho. Deixa eu botar isso aqui no Photoshop e riscar que vai ficar mais fácil de vocês verem. Pera aí. Tu não consegue aquele plugin que deixou Pois o teu é, ele cursor tá com um gigante? cursor gigante, ele só tá ignorando mesmo. Ô, Achei, porra. achei cuzão. Vamos lá, peraí, deixa eu tirar isso aqui daqui pra gente ter um pouquinho mais de espaço. Isso. Olha só. Quando a gente tá lidando com essa peça, a gente tem um caminho formado pelas flores brancas. A gente tem flores brancas aqui, que elas estão em cima de uma da lanterna, então elas não estão super contrastadas. A gente tem flores brancas aqui em cima. Deixa eu... Peraí que isso aqui não tá visível ainda. A gente está lidando com o low res mode hoje. Peraí. Peraí, que agora vai ficar bonitinho. Agora a gente vai conseguir ver de boa. Ó. A gente tem aqui... agora sim. Ó. A gente tem as flores brancas aqui no canto, né? Elas estão em cima da lanterna. Então o contraste delas aqui tá baixo. À medida que a gente vai subindo aqui no canto, a gente tem as mesmas flores brancas agora em cima do fundo verde, né? É um fundo bem... Obrigado pelo sub. Obrigado pelo sub, gente. Esse fundo deixa as flores um pouco mais ressaltadas, né? Elas ficam mais fáceis de ver. Tem um pedacinho de flor aqui no canto. Aí a gente desce aqui, ó. E no que a gente desce aqui, a gente desce e segue a lanterna. E aí você volta para a personagem em questão. Se a gente desce aqui, a gente segue de uma lanterna para outra, a gente vai para outra personagem e a gente volta para a flor branca em questão. E você consegue navegar pela imagem inteira. Esse caminho é intencional. E no que esse caminho é intencional, né? Você vê que existem uns planos Bs aqui. Tem algumas coisas que elas são planejadas como segundas rotas de leitura. Olha só como é que as flores, como é que as rosas lá atrás formam um outro caminho, ó. A gente faz esse movimento aqui atrás. Obrigado pelo sub! Obrigado pelo sub, Chan! Muito bom, muito obrigado. E aí, a gente tendo esse caminho secundário aqui atrás, ele complementa o caminho que a gente está fazendo aqui na frente, né? A gente está criando esse fluxo e a gente está criando esse movimento aqui, ó. Né? Olha que interessante. Normalmente, quando as pessoas falam desses arranjos, dessas composições, desses caminhos de fluxo visual, eu acho que é um pouco viagem. As primeiras vezes que me introduziram esses conceitos, eu falei, velho, isso aí é tudo coincidência, vocês estão inventando caminho onde não tem. Mas eu gosto muito de mostrar essa peça como referência, porque é o seguinte, ó. Repara que aqui no chão a gente tem grama. E olha só a posição que essa grama tá. A grama em si contribui para o fluxo da imagem. A forma como a grama foi pintada,
ela ajuda a fechar essa espiral que a gente está montando aqui. E ele não tinha motivo nenhum para deixar essa grama aqui em especial desse jeito. Essa aqui, ó. Ele não tinha motivo para arrumar ela desse jeito, exceto pelo fato de que ela contribui com esse fluxo visual que a gente está criando na imagem. Então, você cria esse movimento, você cria essa rua, né? Não dá para dizer que a gente vai sempre ler esse movimento em sentido horário do jeito que eu estou marcando aqui. Você muitas vezes vai pegar isso aqui no outro sentido, e tá tudo bem. Pensa no fluxo visual mais como uma rua do que como uma... Ai, oi gente, oi pessoal da Mic, tudo bem? Boas-vindas, bem-vindos para todo mundo. Olá! Então vocês vão pensar nesse fluxo visual mais como uma estrada, é mais como uma rua, em vez de ser necessariamente um caminho obrigatório que você faz nessa direção. Você normalmente faz dentro desse percurso, a direção importa um pouco menos do que isso, certo? Faz sentido isso? Vocês conseguem ver? E aí vocês conseguem ver esse tipo de composição funcionando em várias pinturas diferentes. Olha só que interessante. A forma como a gente usa para organizar... Obrigado pelo sub. Obrigada pelo sub, gente. A forma como a gente usa para organizar os elementos na pintura ajudam a gente a contar a história. A gente tem algumas ferramentas que eu quero introduzir para vocês aqui hoje. Eu falei um pouquinho disso na primeira live que a gente fez sobre composição, mas eu vou falar sobre elas aqui de novo porque eu acho que ela é um assunto bem importante, que é o seguinte, ó, a gente tem ferramentas pra gente, do mesmo jeito que da música, né, a gente tem instrumentos, ritmo, a gente tem tempo, aqui a gente vai ter as nossas ferramentas de composição. Nossa, obrigado pelo sub, gente. Hoje tá intenso, muito obrigado. Obrigado mesmo. A gente vai ter as nossas ferramentas de composição pra gente conseguir compor as nossas pinturas do mesmo jeito, certo? Então, olha só. Olha que interessante. Uma das ferramentas que está sendo usada aqui é o agrupamento. Ele vai pegar todos esses cortesões, todas essas pessoas aqui, ó, e vai funcionar como um grupo só. Tá vendo? E aí, quando você pega um elemento e você separa ele tá aqui. E obrigado pelo sub. Muito obrigada pelo sub, gente. Quando você pega o segundo personagem, nesse caso o Frade, né? Meu Deus! Obrigado pelo sub! Obrigado pelo sub! Obrigada mesmo, gente! Vocês são ótimos, obrigado. Pera aí, deixa eu tomar um gole d'água. Meu Deus, obrigada, gente. Então, quando você pega esse elemento secundário, esse personagem, e você separa ele do grupo, você tá dando destaque pra ele de vários jeitos. Esse personagem que tá destacado, ele tá destacado do grupo em tonal, ele é mais escuro do que o pessoal, do que o grupo todo, né? Ele tá destacado em silhueta, a silhueta dele tá numa leitura clara, que você consegue ver a silhueta inteira, não tá sobreposta por nada. Ele tá separado visualmente do grupo, então ele é um grupo, tem um grupo e tem uma pessoa separada, tem uma pessoa realçada. E aí você tem o outro elemento que são para onde esses personagens estão olhando. Os personagens que estão agrupados, eles todos estão olhando pro padre, né? Eles todos estão olhando para esse frade. E isso faz com que você preste mais atenção nesse padre como personagem. Então, outro elemento que a gente tem de controle de composição é linha de visão, para onde seus personagens estão olhando. E aí você vê que a forma como a peça foi composta, tudo isso aqui ajuda a integrar isso aqui como um grupo. Repara como é que todo o movimento se complementa. Olha como é que o movimento flui dentro do outro. Olha como é que a gente faz um eco visual, em que a gente pega isso aqui tudo e junta com o mesmo grupo. Olha como é que foi, olha como é que é planejado, desde do movimento do tecido até os movimentos das colunas, ó. O pessoal da frente um pouco mais abaixado que o pessoal da frente, né? E aí você vê que isso aqui tudo lê como um grande grupo, que a gente pode agrupar as outras pessoas aqui também, ó. Vira uma grande seta que tá apontando pro nosso personagem principal. Conseguem ver? É massa, né? Eu gosto muito desses princípios. Então,
deixa eu mostrar pra vocês os princípios que a gente pode usar pra gente conseguir compor essas... não era essa imagem, pera, essa eu já falo sobre ela já. Os princípios que a gente vai usar pra gente compor as nossas imagens, né? Ai! Marco, obrigado pelo sub! Muito obrigada pelo sub, Marco, meu Deus. Então... eu vou ficar vermelha. Hoje vocês estão demais. Obrigada, gente. Então, olha só. A gente tem... Eu quero que vocês levem essa imagem pra vocês aqui, ó. Como... Leva essa imagem no coração. Tá dando pra ler direitinho aí? Né? Aumenta um pouquinho. Pois é. Dei uma aumentadinha. Vamos ver se vai melhorar. Top. Perfeito. Então, elementos que a gente pode usar para a gente compor a nossa imagem. Todos esses elementos são elementos que você vai usar para criar contraste com, tá? Essa live vai ficar salva, gente, não preocupa. Vai ficar salva e vai pro YouTube, então não preocupa. Esses elementos a gente vai usar para a gente fazer contraste. Vocês conhecem contraste tonal, né? Em que a gente faz contraste de claro e escuro. Mas hoje eu quero que vocês comecem a pensar como... Ai, Nick, obrigada pelo sub. Meu lindo. Obrigada, meu Deus. Então, eu quero que vocês comecem a pensar em todos esses elementos como formas de fazer contraste. Igual o contraste que a gente faz com tonal mesmo. Gente, obrigada pelo sub. Muito obrigada, meu Deus. Ai, meu Deus, o que... Obrigada mesmo, gente, de verdade. Vocês marcaram, né? Hoje eu não vou conseguir falar mesmo. Não estou reclamando, veja só. Segura aí que a gente já responde perguntas. Segura as perguntas aí que a gente já fala sobre isso. Olha só. Então, se a gente tem contraste de tonal, né? Que a gente tem contraste de claro e escuro, eu quero que vocês comecem a pensar em todos esses elementos como contrastes também, tá? Então, se a gente tem vários elementos grandes e um pequeno, o pequeno está fazendo contraste com vários elementos grandes. Se você tem vários elementos pequenos e um grande, você tem um elemento grande fazendo contraste. O que você faz é que você estabelece um contexto, você estabelece um padrão, né? Você coloca mais de um tipo e coloca menos do outro. E você cria contraste. Então, dá para fazer isso com tamanho, com relação ao plano da imagem. Se você tem todas as coisas da imagem alinhadinhas e uma torta, sabe aquelas fotos de azulejo que o pessoal adora, que tipo, o padrão de azulejo certinho e um azulejo fora do lugar? Aquilo é relação com o plano da imagem, tá? Você tem tudo alinhado e um deles está fora do alinhamento. Ele vai super chamar a atenção e o povo odeia aquele tipo de imagem, né? A gente tem um exemplo de posição, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, o posicionamento e o agrupamento, né, que é sobreposição, né? E a gente tem valor tonal, claro, e a gente tem textura. Você consegue criar contraste com textura do mesmo jeito. Se você tem tudo texturizado e uma coisa lisa, a coisa lisa chama atenção. Se você tem tudo liso e uma coisa texturizada, a coisa texturizada chama atenção. Faz sentido isso? Então, eu vou querer mostrar para vocês alguns exemplos disso acontecendo pra gente poder ver isso aqui acontecendo em tempo real, né? Ó, vai ter uns screenshots de filme, vai ter muita coisa aleatória aqui, então não se espantem, mas vamos lá. Vamos lá que vai ser massa. Aqui. Olha só, contraste de tamanho. Olha que interessante. Isso aqui é screenshot do filme Avatar. Ó. A gente tem as montanhas grandonas, né? E a gente tem o helicóptero pequenininho. Você tem vários elementos grandes e um pequeno. Outra coisa que ajuda é que ele está mais centralizado na imagem. Ele também está com mais contraste com o valor tonal, né? Então você vê que você pega esse monte de barrinha de contraste e você vai ajeitando cada uma delas para você criar seu ponto de interesse. E isso vai te ajudar a compor essa imagem, certo? Aqui, ó, a gente tem outro screenshot de Avatar que tem alguns exemplos interessantes que eu acho que vale a pena a gente falar a respeito. Aqui os nossos protagonistas acabaram de ser presos, né? E o que está acontecendo aqui é que você está vendo dentro da prisão.
Então, olha que interessante. Tem alguns elementos que estão ajudando nessa composição. A gente tem, primeiro, a sensação de que o pessoal está preso, em que você prende o pessoal dentro de um frame menor, dentro do frame. Você tira espaço do personagem, né? Segundo, quando a gente está criando cenas dinâmicas, a gente costuma criar uma sensação de desbalanço. As diagonais, que o pessoal tanto adora falar, né? Elas são uma metáfora para agência. Elas são uma metáfora para energia. Então, quanto mais na diagonal você tá, mais agência você tem, mais aquela sensação de que você está agindo ou que estão agindo em você, que alguma coisa está acontecendo, né? Diagonais significam instabilidade, e instabilidade pode ser lido num bocado de jeito. Então, olha que interessante. A gente tem os personagens todos alinhadinhos na vertical e na horizontal aqui, ó. Porque eles estão sem agência nenhuma, eles estão presos. Todas as nossas diagonais, elas estão subdued, elas estão diminuídas porque elas não são importantes. Você não consegue colocar agência nesses personagens, certo? Conseguem ver isso? Massa, né? Eu gosto muito desses exemplinhos. Deixa eu pegar mais um exemplo para vocês aqui. A gente estava falando a respeito de relação com o plano da imagem, né? A gente tem outro screenshot aqui, ó, do Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é um filme que eu gosto muito. Pode culpar a Sula, mas eu adoro esse filme. eu gosto desse screenshot porque lembra que a gente falou a respeito do relação com o plano da imagem e o fato de que a gente primeiro cria um contexto, né? Primeiro você faz uma repetição e depois você faz um elemento que contrasta. Olha que interessante. Todas as janelas aqui, ó, deixa eu botar outra cor aqui. Todas as luzes da janela estão em diagonais. E aí você tem uma janela principal que está apontando para o personagem e ela é uma grande vertical no plano da imagem. Massa, né? Você fica imaginando como é que o diretor de fotografia levou um tempão para ele achar exatamente essa composição para ele poder fazer isso. E aí você vê que interessante, a gente estava falando a respeito das diagonais e o senso de agência, né? O nosso personagem, ele tá basicamente sem agência, ele tá deitadinho no chão, ele não vai fazer nada, né? Ele não tem agência nenhuma nessa cena. E, no entanto, ele tá embaixo desse mar de diagonais. Alguma coisa vai acontecer com ele. Você cria tensão na cena só criando esse tipo de expectativa visual. Certo? Conseguem ver isso? Faz sentido essa loucura? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de balanço pra gente ver que isso aqui é feito com um grau de intencionalidade mesmo. Esse screenshot é de um filme chamado A Lista de Schindler. E nessa primeira cena, esses dois personagens, eles estão dialogando, eles estão negociando um contrato. E eles estão mais em pé de igualdade. Veja, mais em pé de igualdade. Eles não estão 100% em pé de igualdade, não. Mas você repara que a cena está dividida no meio. Cada personagem ocupa um espaço parecido. A única diferença é que esse personagem está mais relaxado. Ele tem umas diagonais um pouco mais influenciando a composição do lado dele. O outro personagem a gente está bem estático, bem na vertical. Mas consegue perceber como é que rolou uma intenção, inclusive, da gente ter a quantidade de elementos parecidos dos dois lados? A gente tem coisas de peso visual parecido dos dois lados, olha. A forma como isso está centralizado na janela, a forma como a gente tem elementos parecidos dos dois lados. Rolou uma intenção realmente de fazer com que isso aqui fosse balanceado. Porque nesse momento eles estão negociando um contrato e esses personagens estão mais ou menos em pé de igualdade. Certo? Aí eu vou mostrar para vocês, lá na frente, quando a gente tem outra cena de negociação de contrato, negociação com o personagem, repara como é que a dinâmica, como é que a composição muda completamente. A gente tem um personagem sobrepondo o outro, a gente tem um personagem ocupando muito mais espaço na tela do que o outro, a gente não tem mais aquela divisão bem simétrica da cena. A gente tá com uma cena que ela é muito mais opressiva. E à medida que o filme vai acontecendo, o personagem, um dos personagens vai perdendo cada vez mais espaço até a gente chegar no final do filme. Então, isso aqui dá uma sensação completamente diferente para a cena à medida que você vai fazendo essa leitura.
À medida que o filme vai acontecendo, você vai percebendo que um personagem tem muito mais espaço do que o outro. Ele tem espaço para agir, ele tem espaço para andar, ele tem espaço para falar e o outro personagem não tem. Você começa a perceber essa perda de agência, né? E pro pessoal que conhece o plot do filme, a galera sabe que é um cara que é dono de uma fábrica negociando com os judeus para trabalhar na fábrica dele. Aí estoura a guerra e eventualmente ele decide que ele vai tentar resgatar os judeus que trabalhavam na fábrica dele, em vez de entregar para os campos de concentração. E aí acontece essa cena aqui. E essa aqui provavelmente é a minha composição favorita do filme. Por quê? A gente estava falando a respeito de como diagonais são instabilidade, né? Nessa cena, eles estão fazendo algo que é extremamente legal, que é tentar salvar, ir contra o governo para tentar salvar esses judeus da execução, né? Que é fazendo a tal lista de Schindler. A composição inteira é uma diagonal. Repara como é que foi usado todos os recursos que a gente estava comentando para criar tensão nessa cena. A composição inteira está acontecendo dentro de uma diagonal. Os dois personagens estão pequenininhos. Os dois personagens estão com as silhuetas sobrepostas e apagadinhas. Os dois personagens estão com essa sensação de que eles estão encurralados. Olha que massa, né? É uma composição muito boa. E a forma como a mesa causa ruído na composição também ajuda na sensação de instabilidade geral do negócio. Massa, né? Eu gosto muito dessa composição. É bonito. Ela é massa, né? Eu gosto bastante dela. Nesse mesmo filme, tem um determinado momento, só pra gente encerrar a sessão de lista de Schindler aqui. Eu falo muito de lista de Schindler porque quando eu tava estudando composição, o filme que me deram pra eu analisar foi esse filme. E então eu aprendi muito de composição com ele, então eu sempre trago isso aqui pra vocês. Nessa cena aqui em especial, o que tá acontecendo aqui é o seguinte, ó. O cara, o dono da fábrica, ele tá subornando o pessoal do exército pro pessoal escolher o contrato dele, né? O contrato com a fábrica dele em vez do contrato com a concorrente. E para ele subornar esse cara, o que ele faz é que ele manda uma cesta de presentes. Então, vamos dar uma analisada nessa cena. Primeiro, existe a metáfora visual aqui que o general, o comandante do exército, o manda-chuva do exército, é ele que está sendo comprado. Ele está literalmente embrulhado para presente, com laço de fita e tudo. Colocaram ele dentro da cesta de presente, né? Segundo, eu quero que vocês percebam como é que a gente usa os elementos de composição para você tirar a importância dos personagens secundários. Repara como é que o contraste no personagem principal, ele é completo. Ele tá indo do muito escuro até o muito claro. O rosto dele tá iluminado. Os outros dois personagens não estão na luz. A outra coisa que tá acontecendo, esse personagem está sobreposto pela alça da cesta. Então você está tirando a importância da silhueta dele, né? Com a sobreposição. E esse personagem está sendo cortado pelo frame. Então você está tirando a importância da silhueta dele, cortando ele fora do frame. Então você estabelece quem é o personagem principal de forma simples e eficiente, e você não tem dúvida nenhuma sobre o que é essa imagem. Certo? Bora! Deixa eu mostrar mais um exemplo para vocês aqui, porque tem uma outra companhia que manda bem pra caramba em composição. Tal da Pixar, já ouviu falar? Não conheço. Então, olha só, eu recomendo, se vocês nunca assistiram filmes da Pixar, eu recomendo demais pra vocês. Então, a gente tem aquela famosa montagem de 20 minutos do Up, né, quando o filme começou. Olha só como é que essa cena é bem composta. Olha as elipses, olha como é que a gente tem pequenas diagonais, nenhuma delas são muito grandes para ser ameaçadora. Olha só como é que é uma imagem que a gente usa cor e a gente usa tonal para ela ser empolgante e vibrante. Como é que a gente tem as coisas levemente assimétricas e nesse caso esse dinamismo dá uma sensação de empolgação. A gente está excitado pelo que está vindo pelo futuro, né? E aí, quando essa cena acaba e você contrasta com essa, olha o peso da tragédia aqui. E aí, olha, essa cena ela é um tapa na cara, velho.
olha só, olha como é que você usa aquele mesmo recurso que eu estava comentando na cena da prisão. Você tira espaço dos personagens, você tira a agência deles filmando a cena de fora da sala. Você cria distância emocional. Você pega e você vai dar ênfase em todas as verticais. Toda a cena ela é composta por pequenas diagonais e pequenas verticais. Não existe nada que possa ser feito nessa situação. A única coisa que a gente tem é uma curva triste da nossa personagem principal aqui. Ela é a nossa personagem principal por causa de silhueta, por causa de controle tonal, por causa da curva versus reta, né? Mas olha como é que conseguiram tirar toda a agência dela. Repara como é que dá um ar de finalidade o uso desse framing, a câmera alinhada, a câmera de fora do quarto, certo? Faz sentido isso tudo? Então, eu quero que vocês comecem a pensar que todas essas coisas que vocês colocam na imagem de vocês, vocês conseguem ter controle sobre ela. Todos esses elementos são elementos que você escolheu estar lá. Se você escolheu, como é que você está compondo essa música? Como é que você está compondo essa pintura? No que isso aqui contribui? Você consegue fazer isso aqui ficar mais elegante? Você consegue fazer ele ficar mais sinuoso? Você consegue melhorar o fluxo visual? Você consegue escolher elementos que contribuam para a sua história em vez de elementos que vão atrapalhar na sua narrativa? Então, compor a sua imagem, ela é uma coisa assim, depois que você passa dos fundamentos, depois que você passa do precisa aprender a desenhar, ela é provavelmente a parte mais desafiadora do processo. Escolher o que vai estar na imagem, como que vai estar na imagem, onde que vai estar a sua câmera, por que vai estar na sua câmera, como que os personagens vão estar posados, como que a gente vai gerar esse fluxo visual. Certo? Então, coisa pra gente pensar aí. Como bônus, eu queria falar com vocês de um efeito, de um trem chamado tangente. Tangente visual. Já ouviram falar em tangente? Você lembra, né? As tangentes são divertidas. Já ouviram a palavra da tangente? Já ouviram a palavra da tangente? Exatamente. Tangentes visuais, tá? Elas são quando você faz pequenos erros de composição e a sua imagem lê de um jeito incorreto. E aí, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso acontecendo. Por favor, observem essas imagens acontecendo. A Mickey pegou o espírito. Né? Por que a gente vai falar sobre tangente? Porque tangentes, elas podem quebrar a sua imagem de um jeito espetacular. Esse negócio é muito absurdo, né? Dá pra você usar tangente a seu favor, tá? Tem muita gente que brinca com a ideia de tangente de forma que você consiga um resultado interessante. Olha que massa isso aqui, ó. O nome disso aqui é desenho impossível. E tem muita gente que brinca muito bem com esse princípio. Quantas patas tem esse elefante? Todas. Ele tem todas. Sean falando aqui, nossa, primeiro achei que era gerado por AI. Justíssimo, parece mesmo. AI faz umas cagadas com tangente que é incrível. Várias é a resposta correta, muito boa. Muito bom, né? Faz sentido isso aqui? Isso aqui é a gente brincando com tangente pra gente fazer desenhos impossíveis. Então, dá pra vocês usarem tangente a favor de vocês. Dá pra vocês brincarem com isso aqui. Tem uma outra ilustração que eu gosto bastante. Infelizmente ela salva há muito tempo e eu não sei quem é o artista. Depois eu vou ver se eu consigo encontrar. Mas olha que fantástico. Essa imagem, ela é toda feita por tangentes. Só que eles estão usando tangentes a nosso favor, em vez de ser tangentes de um jeito ruim. Quantas patas é suficiente? Perfeito. Eu vou fazer a busca reversa no Google e acho o crédito depois pra vocês. Mas tá ali, meu Deus. Tem o nome do... Mas não é handle do mídia social, eu não achei da última vez. Ah, putz. Nós encontra. Mas olha que ilustração fantástica.
Tem uma outra aqui também da época do CZ Society, que é a mesma ideia, só que usando no 3D. Olha que massa. Tem todas as tangentes possíveis nesse negócio. Todas as tangentes. A beiradinha do sapato com a base, os dedinhos encostando na mão, os dedinhos Deus! o dedinho encostando no braço, a cabeça encostando no capacete. Todas as tangentes possíveis. A pessoa que compôs isso estava muito ligada. I love tangent. É muito bom, né? Então, são os Beatles, sim. Então, quando as pessoas falarem a respeito de tangentes, normalmente ela dá problema quando ela causar esse tipo de efeito aqui, sabe? Esse cara do braço gigante é uma tangente ruim. Nesse caso, como uma foto, é só engraçado. Esse braço gigante é muito bom, cara. Então tomem cuidado para quando as coisas não estiverem lendo corretamente no trabalho de vocês. Certo? O Luffy. Perfeito. Enfim, faz sentido? Agora vem a parte divertida. Vocês têm alguma pergunta sobre composição? Acho que tinha mostrado a criança com o chiclete. Ah, deixa eu mostrar a criança com chiclete, né? Perfeito. Pera aí. Só porque essa imagem é muito boa. Sai, cursor gigante. Deixa eu fechar o trem. Aham, aqui. Quando eu comecei a estudar storytelling, eu encontrei essa imagem aqui. Esse meme. Esse negócio é fantástico. Comecem a analisar a composição dessa imagem. A gente tem, né, o rosto, que é um ponto focal de composição. Aí você desce pela linha de ação do guri. E aí você acha o outro ponto de contraste, que é o pirulito grudado no gato, né? E aí você percebe a cara de sono do gato. E aí isso te responde por que o garoto tá chorando. Então, se vocês já se perguntaram como é que a gente conta uma história com uma ilustração apenas, esse é um dos jeitos. Essa é a forma que eu entendi storytelling em ilustração, foi com esse meme fantástico. Certo? Esse exemplo é muito bom, cara. Bora! Temos perguntas? Temos uma pergunta sem tag. Quando a sua composição parece que tá cheia de coisas, mas que todas as coisas são pontos importantes, como reorganizar? Primeiro você tem que achar qual é o ponto realmente importante, sobre o que é essa ilustração sua. Ela não pode ser sobre todas as coisas ao mesmo tempo. Aí, sabe a imagem do cara que estava sendo subornado? O que você vai fazer é que você vai reorganizar seus elementos de forma que as coisas que são secundárias percam importância e a coisa que é a principal ganhe importância. Pega, mexe no tonal, mexe nas cores, mexe na sobreposição, mexe nos outros elementos que você tem para você conseguir reorganizar a prioridade dessa peça. Mas é importante, essa pergunta é importante, sobre o que é a sua peça, sobre o que ela, qual é a história que você está contando aqui. E se você está contando uma história, ela provavelmente tem um personagem principal. Quem é seu personagem principal? Como que você dá ênfase nele? Aí você dá ênfase no personagem principal e você dá ênfase nas leituras secundárias. Lembra do garoto do pirulito? O nosso personagem é o garoto, ele é a primeira leitura que a gente faz, a segunda leitura que a gente faz é o ponto de contraste do pirulito no gato. Se a gente conseguir fazer esse controle, a gente consegue controlar a ordem das coisas sendo lidas na ilustração, a gente consegue criar fluxo visual. Né? Se tudo é importante, nada é importante. Exatamente. Então, crie um ponto de importância primeiro. Deixa o resto subordinado. Que vai começar a fazer mais sentido. Vai começar a ficar mais interessante. O que mais? Tula, tem algum exemplo extremo, por exemplo, uma composição de cabeça para baixo? É a mesma teoria? É a mesma teoria. É a mesma teoria. Inclusive, se vocês começarem a pegar a composição de cabeça para baixo, vocês vão achar umas aberrações. Tipo,
Ai, eu não sei se eu vou conseguir encontrar agora. Mas se você pegar um rosto e você virar os olhos de cabeça pra baixo e virar o rosto inteiro de cabeça pra baixo, a pessoa não percebe que os olhos estão de cabeça pra baixo. Só quando você vira a imagem que a pessoa percebe o bizarríssimo que tá, sabe? É de tão acostumado que a gente tá em fazer esse tipo de leitura. É muito fácil enganar o cérebro com essas coisas de composição, galera. Aquelas composições impossíveis, elas são muito boas de você entender o tanto que o seu cérebro é meio mané pra ler algumas coisas, sabe? Mas sim, se a composição tá de cabeça para baixo, funciona do mesmo jeito. A diferença é que a leitura fica um pouco mais abstrata. Por isso que muita gente recomenda você estudar as coisas de cabeça para baixo, porque vai ficar mais fácil de você ver a composição abstratamente, em vez de você só ver os elementos da imagem. Quando a gente está começando a falar sobre composição, a gente começa a falar muito sobre silhueta, sobre fluxo visual, sobre esses elementos abstratos que vão compor a peça. E uma das dificuldades que o pessoal tem é que você continua pensando na coisa como ela mesma. Então, por exemplo, você vai desenhar um personagem e esse personagem tem um rabo de cavalo grande, por exemplo. E a sua intenção é fazer um rabo de cavalo bonito. Mas, na verdade, o que você devia estar fazendo é pegando o melhor rabo de cavalo que encaixa na sua composição. Se você só fizer ele de um jeito que ele fica bonito isoladamente, ele não está contribuindo para sua imagem tudo que ele devia. Ele está seguindo o fluxo visual? Ele está seguindo o movimento? Ele está contribuindo para sua linha de ação? Se você só fizer o rabo de cavalo bonito, ele vai ficar um elemento colado na sua composição. Então não é vocês pensarem em nenhum desses elementos isolados. O grande dificuldade, o grande desafio da composição é vocês começarem a entender a peça como uma coisa em conjunto, como todos aqueles elementos estão funcionando como se fosse uma peça orquestrada, como se fosse uma sinfonia toda afinadinha e todo mundo tocando a mesma música. Certo? Faz sentido? O que mais? Comentaram do teu vídeo criticando o pôster do Homem-Aranha. Eu tenho. Postei muito no chat. Obrigado. Eu tenho um vídeo criticando o pôster do Homem-Aranha e como aquele pôster era muito ruim. Se vocês querem ver o que não fazer de composição, é pôster de filme antigo da Marvel, porque, meu Deus do céu, como tem uns pôster ruins. Ah, muito bom. O que mais? Perdão, tive que me mutar porque o Yukito tava Não, sem problema. enlouquecido. Quais dicas para estudar composição você daria? Olha, como vocês viram, muito do que eu sei de composição eu peguei de estudo de filme, né? Eu não sei se vocês precisam fazer tanto quanto estudo de filme quanto eu, mas o que você faz é você pega uma peça que você curte a composição, você pega uma peça que o fluxo visual parece interessante pra você, que você gosta da narrativa e transforma aquilo em thumbnail. No thumbnail tem que aparecer os pontos de interesse. Então o thumbnail tem personagem principal, ele tem leitura secundária, igual a peça principal, igual a peça finalizada. E aí você vai começar a entender como que aquela peça foi organizada para aquilo conseguir acontecer, certo? Então, o jeito que você estuda isso é pegando peças finalizadas que você curte e transformando em thumbnail. Eu fiz isso muito com cena de filme, porque cena de filme tem umas cenas de direção de fotografia que são absolutamente fantásticas. Então dá pra gente confiar muito no que os diretores de cinema fazem, tá? Porque existe a posição chamada diretor de fotografia. Tem uma pessoa que ela é dedicada a fazer essa leitura das imagens. Vocês podem pegar, não é só de filme não, tá? Tem muita série, por exemplo, a direção de fotografia do Breaking Bad é fantástica. Então dá pra estudar a cena do Breaking Bad de boa. Dá pra estudar a cena do Arcane, que também... Arcane era basicamente concept art que se movia, né? Então tudo era pensado como ilustração. Os filmes da Disney têm composição muito boa, os filmes da Pixar têm composição muito boa. Então, todas essas cenas que te chamam a atenção, todas essas cenas que bate pesado na gente, que tipo, caraca, que tapa que foi essa cena, para pra prestar atenção e faz o estudo, transforma isso em thumbnail, que vocês vão começar a pegar o jeito de estudar composição. Ah, seus gracinhas.
Queen's Gambit também tem, sim, perfeito. Queen's Gambit também tem a composição fantástica. Ai, tem umas séries que tem direção de fotografia genial. Então, os filmes do Tarantino também. Sharp Então, Objects. então divirtam-se, pegam o favorito de vocês. Inclusive, cadê o Hiro pra me zoar aqui do meu screenshot, que eu sempre faço estudo dele do Fury Road. Os carinha prateado, né? Uhum. Aquela cena é muito linda, cara. Aquela cena foi um puta acerto na composição. Eu nem tenho como negar, não. Que mais? Sua. Quais os tópicos mais importantes que resumem a composição da imagem? Onde devo olhar primeiro quando montar uma peça? Olha, é difícil dizer porque a gente tem vários elementos. É como você me perguntar qual o instrumento mais importante para uma música. E depende da música. Às vezes vai ser, você pega uma peça clássica e vai ser os violinos, você pega um MPB, vai ser violão e voz. Então depende muito da composição. O que você precisa ver, o que a gente precisa. O grande desafio, eu acho, da composição é o seguinte, ó. Sabe quando a gente estava olhando a peça do gurizinho com o pirulito? É, o que a gente estava vendo ali, o que a gente estava prestando atenção, era em como que a gente faz a leitura dessa peça. O processo de leitura ele é todo muito rápido. Você bate o olho e tudo aquilo que eu descrevi acontecendo, aconteceu. Ele acontece em milésimos de segundo. Você viu o rosto do guri, o olho desceu pela linha de ação dele, você encontra o segundo ponto de interesse, que era o pirulito, entende que o pirulito tá grudado no gato. Quando você vê o gato, você vê que ele tá com cara de sono, e aí você entende o que aconteceu. A narrativa se forma na sua cabeça. O que vocês precisam começar a prestar atenção para conseguir entender narrativa, entender como que você estuda composição, é que vocês precisam aprender a ler mais devagar para prestar atenção em como que você está lendo aquela imagem. O que te chamou a atenção? Qual foi a segunda coisa que te chamou a atenção? Para onde o seu olho vai? Aonde ele está seguindo? Se vocês conseguirem prestar atenção em como você está fazendo essa leitura, você consegue transformar aquilo em thumbnail depois. Se você conseguir transformar aquilo em thumbnail, você vai aprender o que é um bom thumbnail. E aí você vai conseguir aplicar isso na sua peça depois. Faz sentido? Então prestem atenção em como vocês fazem essa leitura da peça. Vem fazendo ela mais devagar. Presta atenção no que te chama atenção. Presta atenção quando que você descobriu os detalhes da peça. Em qual ordem. Como que eles foram sendo descobertos. Que vai te dar uma dica de como que a gente estuda a composição. Sula, para composição, você tem um artista que te inspira muito? Eu tenho, mas ele não faz as composições super complexas. Tem um cara chamado Bron, que eu gosto demais das composições dele. Mas o Bron faz umas composições super simples. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Peraí. Tem que tomar cuidado aqui que eu vou colocar na tela aqui do Twitch. Olha só, ele faz umas composições simples, tá vendo? Personagem visto de lado. Anjo, olha. Vista frontal. Essa peça, inclusive, ela tem um parzinho que é virado ao contrário. Eu gosto muito dessa composição também. Sabe? São composições simples. Mas olha a decisão que ele fez com essa capa, por exemplo. Olha que massa. Olha como é que ela balanceia a foice. Olha como é que fica legal, saca? Então eu gosto muito da forma como ele faz essas composições simples que ficam muito boas no final, sabe? Então é um dos artistas que eu tenho estudado em questões de composição nesse momento. Mas tem o cara que eu vivo citando porque ele faz as composições tonais muito, muito acertadas, que é o Tyler Jacobson. Deixa eu botar ele na tela aqui também. Ele consegue lidar muito bem com a composição tonal. A estrutura tonal das peças dele é muito boa. Então, olha só que fantástico. Deixa eu pegar uma das peças das favoritas aqui. Olha só. Isso aqui é uma capa de livro, né? Então,
Na direita, a gente tem a parte da frente, na esquerda, a parte que vai ficar atrás do livro. Olha só a composição tonal dessa peça. Lá atrás, a gente tem um super high key, ou seja, super clarinho, baixíssimo contraste. O contraste está sendo feito só com cor e temperatura, né? A gente tem uma cidade inteira lá atrás. Aí, a gente vem aqui pra frente e a gente tem o grupo de heróis. E o grupo de heróis tem a estrutura tonal completa, né? Eles vão do bem claro até o bem escuro. Repara na cor do fogo que está sendo usado do grupo de heróis. E aí você tem aqui mais na frente, você tem o grupo de atacantes, esses goblins, goblinoides, esses orcs que estão atacando o grupo de heróis. Repara como é que o fogo é mais escuro. Repara como é que esse fogo ele é consideravelmente mais escuro do que o fogo que os heróis estão usando. E isso é pra gente trazer isso aqui pra frente e agrupar toda essa parte da frente como uma peça, como uma área escura, tá vendo? Então ele faz esses três planos. A gente tem o plano da frente que tá escuro, a gente tem os heróis que tá com contraste completo, que ele usa a escala tonal inteira, né? E a gente tem as coisas do fundo que estão na escala tonal clarinha lá atrás, fazendo contraste mais com temperatura do que com tonal. E a imagem fica muito natural quando ele faz isso. Repara só como é que ele consegue fazer toda essa estrutura. Então, ele faz isso consistentemente. Se vocês vierem pegar as outras peças dele, você vai ver que ele consegue construir esse tipo de cena consistentemente, sabe? Então, ele é um excelente artista pra gente estudar nesse aspecto de composição tonal. Olha que massa. Olha como é que ele manipula a iluminação para essa peça ter interesse só na iluminação. Olha que massa. Né? Que mais? Lá, composição de história em quadrinhos. Tem particularidades a mais? Olha, tem, e eu recomendo um livro do Scott McCloud chamado Entendendo Quadrinhos. Deixa eu pegar ele aqui. Aham. Agora deixa eu abrir isso aqui. Se eu não me engano, ele tem versão em português. Deixa eu ver se tem. Se eu consigo achar a edição em português dele aqui rapidinho. E deixa eu esconder meu CEP. Pera aí. Ué. Importante. Tira um print. Understanding Comics. Pera aí. Ó, o livro é esse aqui. Tem versão dele. Deixa eu botar aí na tela pra vocês. Ó, tem versão dele em português, tá? Mas o livro é esse aqui. E ele vai te explicar muito bem como é que isso aqui funciona. Porque quadrinhos, como você tem mais de uma imagem, ele adiciona mais uma... desvendando quadrinhos, né? Obrigado, Cássio. Desvendando quadrinhos. O quadrinho, como ele tem mais de uma imagem, ele adiciona o elemento do tempo. Então existe toda a história de como que você passa a sensação de tempo com quadrinhos. E esse livro explica isso muito bem. Então fica aí a recomendação. O que mais? Lá. Eu estudo composição pintando a cena toda ou apenas localizando os objetos na cena? Você não precisa pintar a cena toda. Se você for pintar a cena toda, você está fazendo um estudo muito mais complexo. Você está fazendo um estudo de finalização, você está fazendo um estudo de anatomia, você está fazendo um estudo de iluminação. Se você quiser estudar só composição, você tem que identificar quais os principais elementos que você tem para a composição em si, né? E ver como é que essa imagem está lendo. Se você conseguir um thumbnail que lê do mesmo jeito que a ilustração que você está estudando, ganhamos. Está funcionando. Certo? Então não precisa fazer o estudo da peça inteira. Para composição, vale a pena fazer o estudo da peça inteira para outras coisas, mas não necessariamente precisa fazer só para estudar composição. Certo? Bora. O que mais? Deixa eu deixar uns Ah, thumbnailzinhos aqui enquanto isso. Sula, falando sobre composição, em que utilidade podemos encaixar as ferramentas de edges e cores? Digo, dentro de composição, como você usa essas duas coisas no seu Isso. trampo? Eu Olha só. linkei a tua live sobre edges e composição de environment. Obrigado. Obrigado. Perfeito. Olha só. Edges em especial, tá? Dá pra gente usar como ferramenta de textura. Dá pra você pegar e começar a
você agrupa elementos usando o controle tonal e controle de edges. Vamos supor, no meu exemplinho clássico, você está pintando uma maçã em cima de uma mesa. Se você pegar a sombra da maçã e você juntar com a sombra projetada da maçã e apagar aquele edge, você usou edges, né, para fazer agrupamento tonal. Você pegou um shape, que eram 2 shapes, e juntou num shape só. Então, você está usando controle de borda, controle de edges, para você fazer design de como a sua peça vai ser lida. Muitas vezes eu uso para agrupar coisas. No exemplo que eu estava mostrando do Tyler Jacobson, por exemplo, a cidade que estava lá no fundo, ela estava com os edges muito mais suaves. Tinha alguns lugares de edge marcado, mas no geral a cidadezona lá no fundo estava toda agrupada com, sabe, com soft edges, com wash edges. Então serve para esse tipo de coisa. Você vai usar as duas coisas para isso, edge e vai usar controle tonal. As duas servem para você agrupar elementos juntos. Você aglutina as coisas e faz 2, 3 elementos virar um só. Saca? E dá uns efeitos bem massa. Deixa eu aproveitar. Eu vou aproveitar e falar sobre mais um artista que eu gosto bastante. Que eu quero que vocês observem textura em ação como elemento de composição. Esse cara chama Jeremy Mann e ele faz pinturas de cidade, tá vendo? Ele faz umas cidades com umas pinturas mega abstratas que ficam com resultado muito, muito bom. E as pinturas são abstratas, não tem nada de verdade pintado ali. São só umas manchas, mas como ele pintou cidades várias vezes, você consegue ver que é uma cidade debaixo de chuva. E isso aqui é como que você faz composição com textura. Repara como é que ele faz controle da composição inteira, fazendo o controle fino da textura. A gente tem áreas mais lisas, a gente tem áreas com pouco de texturas, a gente tem áreas muito texturizadas, que são nossos pontos de interesse. Ele gosta muito de brincar com isso quando ele faz pintura de figura também. Olha que massa. Ele faz o controle do contrário. A gente tem uma quantidade absurda de texturas em volta e o nosso ponto focal é onde tem pouca textura, que é onde você vê a personagem em si. Então ele faz essa coisa do controle de borda, do controle de textura muito, muito, muito bem. Certo? Muito bom. O que mais? Uma última pergunta, se vocês quiserem mandar mais, já pode mandar. Lula, composição é treino ou pode ser feeling? Composição tem um tanto de feeling. Composição é treino. Composição é feeling. Ué. Ela não é. Eu acho que as duas coisas não invalidam. Uma coisa não invalida a outra. O que você precisa fazer é, tipo, imagina que você compor uma música e você tem um feeling que você quer passar pra essa música. E na hora que você tentou compor a primeira vez, não vai ficar do jeito que você queria. Então você vai usar o que você sabe de teoria, de treino, de composição, para você limpar essa composição e ela ficar mais parecida com o que você tinha em mente. E é a mesma coisa para composição de imagens. Você tem um feeling que você quer passar. E você vai tentar colocar isso no seu thumbnail. Se ele não passar o feeling que você quer a primeira vez, agora você vai pegar todo o seu treinamento, toda a sua teoria que você sabe sobre composição, para limpar e para refinar e para melhorar a leitura desse thumbnail até ele passar o feeling que você quer. Então, eu não acho que as duas coisas sejam opostas, eu acho que elas trabalham juntas. Você vai usar a teoria e as ferramentas para passar o feeling que você quer. Faz sentido? Deus queira que sim. Perfeito. O feeling, ele é o objetivo inicial. O feeling é a peça que você quer executar. Então ele vai ter muito do feeling. E aí quando você coloca no papel e você olha e fala, não era isso? É porque o feeling tá errado. Agora você usa as ferramentas que você tem, tipo, daquele feeling inicial, você queria uma pose mais dinâmica, você queria uma pose mais tranquila, você queria uma coisa um pouco mais clássica, cinema Hollywood clássico, ou você queria uma coisa mais animação. Por que aquilo não tá dando essa leitura? Analisa e conserta. E vamos refinando o thumbnail até ele chegar onde você quer. Né? O que mais? Sem mais. Sem mais? Sem mais. Thumbnail! Thumbnail!
Bora. Então, eu vou desenhar, olha só. Como eu disse, essa live, ela tá um pouco freestyle. Então, eu não tenho um conteúdo planejado agora pro final. Eu tô fazendo uns estudos de thumbnail, então bora fazer uns estudos de thumbnail tudo junto. Bora? É nóis. Sula, Cadê minha tu caneta? quer dar um gostinho daquilo que tu me mostrou a última vez que a gente se viu, que eles queriam muito? Qual delas? Ai, meu Deus. As coisinhas animadas? Eu não Ai, quero meu falar a Deus. palavra. Ainda não, ainda Ah, não. então tá. Mas a gente vamos ter coisas em breve. Vai ficar massa. Vladimir. Vai ficar massa. Bora. O que a gente tem em mente pra gente botar nesses thumbnail hoje? Vamos lá. Ainda quero fazer uma cena horizontal. Bora fazer uns dragão hoje? Bora fazer uns Bora. dragão. Dragão chifrudo. Dragão chifrudo. Dragão mega chifrudo. Não, pera aí que eu fiz... O primeiro thumbnail que me veio à cabeça foi esse aqui, ó. Mas esse thumbnail já tá pronto. Então, não vamos fazer esse thumbnail de novo. Vamos fazer alguma outra coisa. Vamos lá. Faz um voando. Pois é. E aí o voando, o lance é achar a diagonal que vai complementar a sensação de escala que a gente quer, né? Eu falei isso em voz alta. Sula, esse dia eu sonhei contigo que eu trabalhava numa pizzaria e tinha que levar a pizza na tua casa. E eu tava correndo pra fazer a pizza pra levar aí. Ah, meu Deus, quero pizza! Muito bom. Muito bom. Ah, nossa, a gente pode botar... Isso aqui é 100% a imagem do Jacobson lá. Que ele tem uma peça parecida com essa. Eu vou na cara de pau. Vambora, vamos fazer de imagem, vamos fazer de cabeça. Falaram pra tu fazer um dragão bebê. Ai, Dragão pequenininho. eu gosto de Ai, bebê. você sabe, o Todd Lockwood tem uma peça de dragão bebê tão bonitinha. A mãe com os dragãozinhos filhote. Ó, gente, vamos começar a usar as ferramentas de composição que a gente tá conhecendo aqui, ó. Se eu fiz o frame da imagem e o frame da imagem é tudo isso aqui, não tem por que meu dragão ser tão pequeno. Exceto que ele não seja o nosso personagem principal. Ou exceto que ele vai ter mais elementos de narrativa. Se a cena for só do dragão, ela pode ocupar mais espaço. Aí a gente criou uma tangente aqui, então a gente vai mexer isso aqui mais pra cima. Nice. E aí a gente pode começar a brincar de fazer composição de cor aqui. Vamos lá. Uma pergunta meio Manda. fisioterapêutica. Tá meio fora do tema, tudo bem? Tá, tudo bem. Pode mandar. A gente tá sem pergunta. Tu, é normal ter um flexor de polegar mais forte que o outro? Sinto um incômodo na mão direita e percebi que o músculo parece mais inchado que o da esquerda. Já tentei fazer uma semana de pausa, mas não fica como a mão esquerda. Gente, eu não sei. Eu sou só ilustradora. Eu tô aqui no alto do meu segundo grau completo. Se tiver incomodando muito, vai no médico. De verdade. Não fique enrolando pra ir no médico, não, sabe? Não deixe isso causar dano pra vocês, não. Acho que é a melhor resposta que eu posso dar. Eu queria poder conhecer mais isso aí, mas eu infelizmente não tenho como. O máximo que eu sei são algumas boas práticas da gente fazer ilustração, né? Afinal de contas, a gente tem que fazer e tem que fazer todo dia. Deixa eu botar um pouquinho mais de azul aqui. Olha só, a gente bota mais um azulzinho aqui, faz uma transiçãozinha aqui. Ou será que a gente coloca laranja? Ah, o laranjinha funciona bem também, ó. Não precisa ser azul, não. O laranjinha virando verde fica massa. Então, ó, como eu tava comentando com vocês, esses estudos de thumbnail, eles são muito sobre pegar o grande. Ele é sobre pegar o todo da coisa, né?
Se a gente começa a entrar em detalhe muito cedo, a gente não consegue ver, por exemplo, o degradê que a gente está fazendo daqui para cá, sabe? A gente não consegue ver, por exemplo, essa decisão que, tipo, ó, aqui o azul não funcionou tão bem, o lance é fazer com o laranja. A gente pode fazer essas decisões nesse nível aqui, sabe? Deixa eu fazer o... Vamos ver se a gente consegue fazer a mãe com os filhotinhos. Lula, qual é o site que tu pega referências para os estudos de filme? Ah, é um site, infelizmente ele é pago, ele chama Shot Deck. Se você puder botar o link aí, por favor. Vou procurar. Obrigado. Ele é pago, mas ele é muito bom. E eu gosto muito do sistema de search deles, por isso que eu pago por eles. A gente juntou uma galera aí e fez uma conta. Vale a pena demais da conta. Tem aquele que é o nome de uma pessoa também, né? Ah, tem o blog do Evan Richards. Deixa eu pegar o link, peraí. Ah, Já achou? já Perfeito. falaram aqui. O blog do Evan Richards é muito bom também. Deixa eu ver. Hum. Perguntaram se tu fez alguma ilustração pra DLC do UOL. Não, É, faz eu Hearthstone faço e Hearthstone, pois é. Smite. Tula, como os mestres do passado pensavam em composição? Uh, olha só. Pera aí, deixa eu pegar um livro. Deixa eu ver se ele tá aqui. Cadê? É o Master. Cadê o Master de Composition? Pera aí. Não, eu não. Meu livro está emprestado. Tem um livro chamado Master in Composition. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, esse livro aqui, ó. Esse livro, infelizmente, eles não têm como ver aqui dentro o tipo de coisa que eles mostram. Mas esse Master in Composition, ele é o livro mais clássico de composição que eu conheço. Ele vai falar a respeito da divisão de planos, vai falar de como o pessoal que fazia... Peraí que eu tô tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai falar sobre como você dividir o plano em grid, como que você faz balanço de composição geometricamente. Ele vai mostrar umas coisas de composição super ultra clássicas. Deixa eu ver se eu consigo achar os screenshots aqui para mostrar para vocês. Mas ele é o livro que mais me explicou sobre esse tipo de princípio. Esse tipo de grid aqui, ó, para você aprender a balancear a composição. Ó, ele explica como é que cada um desses grids eram usados. E aí você começa a ver essa coisa que a gente está falando de alinhar, né? De alinhar as coisas em relação ao frame. O pessoal começava a alinhar em cada um desses eixos da composição geométrica. E aí eles faziam a composição toda feita. Tinha todo um princípio a respeito disso. E esse livro do Master in Composition, ele fala muito a respeito de como que esse tipo de coisa era criado. Eu acho super rígido, tá? Fica as imagens pra mim, quando eu tento fazer esse tipo de coisa, eu acho que fica super dura. Mas a galera mandava bem fazendo esse negócio e o livro explica direitinho como é que era esses princípios. Então dá uma olhadinha no livro se vocês quiserem entender melhor como é que esse tipo de coisa, como é que essa composição mais clássica funcionava. Mas tem um monte de grid e é uma loucura,
trabalhar com essas coisas. Ele trabalha muito com composição, ele trabalha muito com cenário, né? Plein air painting. E ele faz umas composições lindaças, cara. Ian Roberts, o nome dele, ele tem canal no YouTube, viu? Sequência de Fibonacci, espiral dourada. Tem muito recurso de composição que é muito interessante de usar. Espiral dourada é aquela que a galera conhece, né? Que vem aqui, aí divide aqui, aí vai dividindo aqui. Eu amo quando botam ela no memes. É muito bom, né? Ah, maravilhoso. É que tem umas fotos, aquelas fotos do pessoal brigando nos parlamentos da vida. É Uhum. É essa mesmo. Ou delícia. barraco de família, pô. Aham. Delícia. Composições clássicas, cara. A Renascença mandou lembrança. Nós. Eu quero o filhotinho, peraí. O filhotinho tava muito pequeno no frame. Acho que ele tava muito pequenininho também. Vamos deixar ele mais bonitinho, peraí. Ai, meu Deus, que bonitinho. Eu tava vendo as fotos do meu gato filhote. Ele era só cabeça. Era cabeça e barriga. Só isso. Ai, meu Deus. Era só isso. Era uma bolinha com a cabeça, saca? E bafinho de ração. Aham. A gente pode mandar pergunta. Pode mandar mais perguntas, gente. Se vocês tiverem perguntas aí, pode mandar. Senão a gente vai ficar brincando de fazer thumbnail junto aqui. Mas espero que tenha ajudado entender um pouco mais do quanto que composição influencia tudo. Quando você começa a pegar o jeito de composição, cara, absolutamente tudo passa pela mão da composição. Peraí. Comentaram sobre o Framed Ink também. Framed Ink também é um livro fantástico. Acho que Ele tá é na muito lista bom. dos sugeridos. Isso. Framed Ink, o Framed Perspective ajuda ele muito bem também. Tem um outro livro. Tem um livro de uma menina. Esse eu vou pedir pra você achar pra mim, Z. Vou tentar. É um livro chamado Composing Pictures, Não, Picture This, da Molly Bang. Uhum. Que ela conta a história da Chapeuzinho Vermelho usando só quadrado, triângulo e círculo. Ele é um desses livros também que ensina, por exemplo. E ele é um livro muito interessante também. Conseguiu encontrar? Uhum. De Obrigado. 2016, né? Isso. Ele também é um livro muito interessante de composição. Porque existe toda uma teoria, né? De que você tem... cada tipo de shape tem associações psicológicas diferentes, saca? Então, se você faz uma elipse e você fala que isso aqui é o blob, ninguém disputa. Se você fala que esse aqui é o Zark, ninguém disputa também, saca? As pessoas não nomeariam esses dois shapes invertido. Você não colocaria o nome da elipse de Zark. E nem da shape com o pontiagudo de blob, saca? Então, essas psicologias, elas são estudadas e elas são muito interessantes também. Gestalt, né, galera? Inclusive, deixa eu falar um pouquinho a respeito de Gestalt aqui. Tudo isso que a gente falou hoje é estudado debaixo de uma disciplina chamada Gestalt. E o pessoal tinha, na época de faculdade, tinha muito asco pela Gestalt. E, putz, Gestalt é uma disciplina mega importante, sabe? Então, tem alguns livros sobre Gestalt que são muito bons, sobre Gestalt aplicada a design, Gestalt aplicada à fotografia. Então, se vocês quiserem procurar, eu super recomendo, viu?
Gestalt não é uma coisa ruim. Gestalt adiciona. Estudem Gestalt. O problema é como o conteúdo é passado, né? O problema é como o conteúdo é passado. É o tipo de coisa... Cara, Que nem semiótica. desde que caiu minha ficha do lance da interpretação de texto no ensino médio, eu já fiz esse hunt aqui com vocês. Provavelmente não. Você sabe quando a gente tava no ensino médio e tinha aquelas provas de interpretação de texto que perguntava o que você achou do texto? O que esse texto fala? Responda nas suas palavras. E todo mundo achava esse tipo de pergunta idiota. Tipo, porra, eu acabei de ler o texto, professor. Você leu o texto comigo. A gente achou a mesma coisa. Por que você está me perguntando isso? Hoje em dia, eu entendo a importância da interpretação de texto. Eu entendo a importância de você pegar um texto e recontar nas suas próprias palavras. Quando vocês estão fazendo um estudo de observação, o que a gente está fazendo, na verdade, é uma versão disso visual. O que você está vendo? Me responda desenhando. Me responda pintando. Saca? E eu só fui entender a finalidade desse exercício, essa importância de você me passar o seu ponto de vista, a importância que tem você ter a sua própria interpretação do que você está vendo, depois que eu fiz 35 anos, né? Então, queria muito ter entendido isso muito antes, porque é uma pergunta que no final, pra gente, faz toda a diferença. Quando a gente tá compondo uma peça, o que a gente faz muitas vezes é tipo, vou te passar um briefing. Aquele briefing que eu sempre brinco, tem um Goblin correndo com uma bomba acesa, né? A pergunta que eu tô fazendo é, qual a sua visão dessa peça? Quando você imagina um Goblin correndo com uma bomba acesa, qual é a visão que você tem dessa cena? Essa é o nosso desafio essa é o nosso challenge, né? Como ilustrador. E a gente não entendia a importância da nossa versão, da forma como a gente vê as coisas, até ser tarde demais, né? O pessoal da escola até tentou, eles só não foram muito bem sucedidos em passar pra gente qual era a importância da interpretação de texto, da gente realmente recontar as coisas com as nossas palavras. A forma como você enxerga, ela é importantíssima pro nosso trabalho de ilustrador. Enfim, antes. Sula, no Oi. caso da composição, até onde é aceitável quebrar as regras? Desde que funcione, divirta-se. Olha só, tudo que a gente está tentando fazer é fazer uma imagem legível. A imagem está legível? Ela está lendo corretamente? Então, divirta-se. Quando a gente estava falando a respeito do feeling versus teoria, né? Às vezes você vai fazer umas paradas no feeling que vai ler perfeito. Que vai ler exatamente... você não tem muita certeza de por que aquilo funciona e está indo contra a teoria. Mas está lendo bem? Vai fundo, sabe? Por isso a importância do feeling. Testa os trem. Pra gente aqui, a gente não tem certeza de como que isso vai funcionar até as coisas estarem desenhadas no papel. Então, tudo tem que ser testado. Bota esse feeling no papel e vê se funciona. Se não funcionar, você entra com as ferramentas de correção. Mas enquanto estiver funcionando, vai fundo, divirta-se, sabe? Muitas dessas ferramentas de composição, eu acho que elas acontecem de um jeito um pouco diferente do que a gente espera. Você vai usar... As ferramentas de composição, elas vêm, tipo... Alguém pegou e fez uma pintura que foi muito bem sucedida. E aí as pessoas foram lá e estudaram para entender por que aquela pintura foi bem sucedida. Tentou-se criar regras de... E aí a gente conseguiu, em alguns casos, reproduzir aquele fato bem sucedido, né? Mas isso nem sempre vai ser assim, tá? Então, você não precisa ter medo de testar coisas novas. O importante é funcionar. Quando a sua ilustração funcionar, a gente vai lá usar as ferramentas de composição para entender por que a sua ilustração funcionou também.
Eu acho que a ordem é invertida, sabe? Não é teoria primeiro. É teste primeiro. E depois a gente usa as nossas ferramentas para entender o que, que deu certo aqui. Hum, Sula. Ainda tô no básico e me atrapalho com as poses e angulações às vezes. Já é hora em pensar. Não, já é hora em pensar em composição ou devo separar o estudo disso para mais tarde? Olha, talvez não seja a hora de estudar a composição, mas você com certeza pode começar a prestar atenção em como que composição funciona. Quando você vê uma ilustração e você curtir, você vê, nossa, que leitura massa, nossa, que composição interessante. Você já pode com certeza começar a transformar aquilo em thumbnail. Só não sei se vale a pena ainda começar a fazer os estudos só de composição, sabe? Esses estudinhos que eu tô fazendo aqui, eles com certeza são mais fáceis depois que você consegue desenhar com um pouco mais de facilidade. Eles fazem um pouco mais de sentido. Fazer isso aqui enquanto a gente ainda tem dificuldade de desenhar é pedir para levar horas no mesmo thumbnail e não é a ideia. A ideia aqui é a gente fazer uns thumbnails rapidinho para a gente testar ideias diferentes. Fazer um contador de thumbnail. Sula Eu, 9:28. 9h28. Ah, tá na hora. Tem mais alguma pergunta aí? Acho que não, né? Não. Hum. Deixa eu só. Pera aí. Fazendo meu yin yang de dragão aqui, ó. Pera que essa asa aqui tá fora do lugar. Aham. Mas acho que vai ficar interessante ali, hein? Gente, então, acho que por hoje era isso, né? Espero que tenha sido útil esse errante gigante sobre composição. Espero que algumas coisas tenham se esclarecido. Espero que tenha feito um pouquinho mais de sentido, né? E então, tem gente online pra gente da rede hoje? Hum, o Rafa tinha sugerido. Deixa eu ver se. Não sei quem tá. Não tem? Ah, então vamos ficar devendo rede hoje, gente. Espero que tenha sido útil, tá bom? Então, o M2 tá online, né? Mas Bora ele foi a lá. nossa última rede. Foi na última rede, né? Foi. Ah, Mari. É português isso, gente? Marigió? É. Bora lá conhecer a Mari, vamos lá. Então tá. Pera aí. Pera aí que eu tô com o cursor gigante. É que eu mande? Pode ser. Nós. Perfeito. Gente, então vamos lá. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Boa noite. Espero que tenha sido útil. Vamos lá visitar a Mari. Beijo, Tchau, gente. tchau. Boa noite.